Minha gente querida, começando mais um encontro, mais um episódio aqui no nosso podcast. Tá tudo certo, tá tudo bem, preparado para mais uma conversa. E ó, a gente tá de olho nos comentários, hein? A gente tá lendo cada um com muito respeito, com muito carinho. Coloca aí a sua opinião, coloca o assunto que você gostaria que fosse abordado aqui. Afinal de contas, é você que faz esse programa acontecer. A gente só tá aqui porque você tá aí assistindo. Se não tiver ninguém para assistir, não tem por que fazer. Então, coloca nos comentários que a gente vai ter o maior prazer, alegria de responder você, tá bom? Eu vou agora aqui, ó, na minha colinha. Afinal de contas, estamos aqui no terceiro contrato, né? Com a Terceiro contrato. Último, né, Júnior? O último já? Prolonga para um quarto. A gente pode marcar um outro momento aí. Vamos criar um quadro da liberdade religiosa no aspecto jurídico. Pronto, por que não? Não é, Júnior? Pode ser. Afinal de contas, esse podcast é para a gente falar sobre tudo no âmbito de liberdade religiosa. Então, a doutora Ivelise, eu preciso falar pausadamente, porque vem Iveline na nossa... Já te chamaram? Sim, minha amiga. Minha amiga que eu digo assim, eu a conheço. Iveline é cantora. Aí a cantora, a Ivelise, eu tenho que olhar aqui na cola. Então, ela está aqui com a gente novamente, que é mestre e doutora pela PUC, advogada, professora universitária do NASP. E ela está mais uma vez aqui com a gente, dessa vez para falar de um assunto que eu acho que é muito válido, né? Liberdade religiosa e restrição alimentar. Gente, se você achava que liberdade religiosa era só uma, você já deu para perceber que é 1000, né? Tem muita coisa. Então, doutora Ivelise, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de restrição alimentar. Vamos colocar num panorama geral. O que significa isso para a nossa audiência no rádio, para o pessoal que está aqui no canal no YouTube, entender exatamente como é que funciona e de que forma isso está entrelaçado com liberdade religiosa? Vamos de novo. Quer dizer que se um gosta de frango e outro de carne... Tá tudo bem, vamos respeitar, né? Quem gosta da carne vegetal dá super bom, tá tudo bem. Exatamente. Não é? E você vai dizer, talvez seja isso, é na linha exatamente de que a Constituição Federal, que é a Bíblia do Direito, como eu já disse anteriormente, no artigo 5º estabelece para nós que nós temos o direito à liberdade, na verdade, de culto, de consciência, de pensamento. E o que causar conflito a essa nossa liberdade religiosa vem para prejudicar. Aí talvez você questione, mas o alimento causa conflito na liberdade religiosa? Pois é, exatamente. Como é que funciona? Bom, imagine que hoje o nosso país, até moldando outros países, Júnior, se pautam sobre a questão da responsabilidade em relação à informação alimentar. Então, existe toda uma segurança alimentar. Você já percebeu que, atualmente, os produtos têm aquela bandeirinha preta, alto teor de sódio, ou alto teor de açúcar ou de gordura? E quando você pega, talvez sua consciência pense 2 vezes antes de adquirir. Não sei se pensa, mas por que aquela bandeirinha está destacada no produto? Exatamente por conta de uma legislação que impôs para que haja uma consciência maior, um conhecimento, uma capacitação do consumidor quando está adquirindo um produto alimentar, para vir saber que aquilo, na realidade, prejudica ou não sua saúde. Eu, inclusive, já deixei de comprar muita coisa porque eu vi aquela informação alto em gordura saturada, alto em sódio, açúcar. Eu lembro que tinha um chocolate que eu gostava muito de comprar. Sempre que eu ia no supermercado fazer aquela compra, né, eu sempre levava. Quando apareceu aquela tarja lá, aquela informação alto em gordura, acho que saturada, eu parei de comprar aquilo ali. Sim, porque mexe, não mexe com a gente? Claro que mexe, a gente realmente. Você sabe pensando que tem qual o mal que isso pode causar pro aqui meu pro meu corpo. Você sabe que saiu, inclusive, um estudo que um dos 10 motivos de maior número de mortes no nosso país, esse estudo atual, é exatamente por conta dos alimentos ultraprocessados. Nossa. Que a gente pode falar depois, tem um livro muito interessante que está em voga agora no momento. Mas o que isso tem a ver com a liberdade religiosa? Exatamente, o direito à liberdade religiosa fica prejudicado, sendo um direito fundamental, se o indivíduo tem aí um desrespeito à sua restrição alimentar. Vou dar aqui alguns exemplos. Imagine o caso de pessoas que não façam ingestão de certos alimentos por conta de saúde. Aí parece que tem uma responsabilidade maior. Então, se a pessoa é intolerante à lactose, você pode perceber que nos próprios
restaurantes, você tem cardápios veganos, cardápios específicos para pessoas que têm alergias, informando se aquilo tem castanha, se vai gordura, porque é por uma questão de saúde. Ah, mas a questão da saúde também não envolveria a liberdade religiosa? Sim, sabe por quê? A Organização Mundial da Saúde conceitua, Júnior, como saúde, a ideia de saúde é um bem-estar físico, emocional e social. Não é só a questão do físico. Então, o que me causa alergia me deve ser informado na questão dos alimentos. Mas e o aspecto emocional e social? Também faz parte da promoção da saúde eu ter liberdade religiosa em me abster de certos alimentos. Então, será que quando minha filha estuda numa escola que não seja aí confessional, e aquela escola tem um cardápio alimentar, Júnior, minha filha deve se submeter àquele cardápio ou pode ter uma alternativa para ela? Só para explicar aqui para nossa audiência, o que é uma escola confessional? Uma escola confessional seria uma escola de uma certa instituição religiosa. Então, uma escola confessional é aquela que segue padrões religiosos. Como tem a escola católica, adventista, né? Presbiteriana e etc. Isso, enfim. uma escola batista. Essas são escolas confessionais. Mas existe uma boa parte, quase que a maioria, das escolas no âmbito da educação que promove também a educação, mas não seguem nenhuma confessionalidade, nenhum rito religioso. Então, essa escola pode oferecer no seu cardápio alimentar para a criança, para o adolescente ali, na realidade, opções alimentares que venham aferir a questão da liberdade religiosa dessa criança, desse adolescente. Eu me recordo de um certo período, nós tivemos em São Paulo, demos um treinamento para um grupo de pessoas e para algumas empresas, por parte da empresa do meu marido, num ambiente que era numa escola confessional. Não era uma escola adventista, mas nós alugamos ali o espaço para dar o treinamento sobre inteligência emocional. E nós tomávamos as refeições no mesmo ambiente que os alunos da escola, porque compramos ali as refeições. E foi muito interessante, Júnior, porque essa era uma escola confessional que tinha ali o self-service das refeições, mas tinha um espaço do self-service à parte para aqueles que eram praticantes de uma religião que se abstinham de se alimentar daquilo que eles estavam servindo. E eu achei aquilo muito interessante, Júnior, porque mesmo. Você fala assim, mas eram crianças? Sim, mas eram crianças e adolescentes se servindo, que sabiam que aqueles que cultuavam ou prestavam, na verdade, eram confessionais de uma religião, eles se serviam à parte do que naquele ambiente que tinha o self-service. Você vai dizer, nossa, mas isso deve? Sim, porque o conceito de saúde tem a ver com bem-estar emocional, tem a ver com bem-estar social. Logo, eu desenvolver a minha liberdade religiosa perpassa pelo conceito da saúde. E eu ser obrigada a comer. Imagina eu ter que pegar um pão e ter que retirar o presunto para poder comer. Isso seria adequado? Vou dar mais uma contribuição. Saiu uma decisão recente que uma juíza acabou condenando uma empresa aérea de aviação, porque os praticantes do Shabá, que eram de uma certa religião, tinham informado, quando na compra do seu ticket, que eles não poderiam ser, então, transportados no período do sábado. Shabá é sábado. Sim. E para retornarem da viagem internacional que eles estavam fazendo, a empresa de aviação a companhia aérea fez uma certa adaptação e acabou colocando, na verdade, que eles teriam que retornar no Shabá. Eles disseram que não fariam, tiveram que comprar uma nova passagem. Então, o caso se tornou aí de discussão jurídica. Esses praticantes entraram com uma ação contra a empresa de companhia aérea e ganharam danos morais, inclusive. Por quê? Porque a liberdade religiosa deve ser exercida em todas as esferas. Eu não sou praticante da minha liberdade religiosa dentro do templo. Eu sou no meu ambiente de trabalho, no restaurante que eu me alimento, na escola que eu estudo. Igual é importante ter o dia de guarda sem comprometer o seu trabalho. Claro que com a escusa de consciência, que vocês já devem ter aí enfrentado essa temática nos podcasts de liberdade religiosa, deve ter uma prestação alternativa, mas trazendo para a questão da alimentação, Júnior, também tem que ter nas escolas,
como isso pode, na verdade, acontecer. Quando eu falo que é se abster de comer, não é só pelo aspecto de alergias ou de saúde porque é uma alergia, mas de saúde por uma questão de liberdade religiosa também. Pela questão da opção que eu faço, da minha crença religiosa, de que eu me abstenho e me restringo a certos alimentos que eu não consumo por uma questão de consciência. Já imaginou se eu fizer? Eu vou ficar mal, isso é violento para mim. Exatamente. Um exemplo que não tem, no meu caso, a ver com a alimentação, mas eu lembro mesmo que quando eu fui fazer faculdade, não era uma faculdade confessional, mas havia ali uma regra interna de como lidar com aqueles que guardavam o sábado. Então, claro, hoje em dia existe uma lei que protege em relação às faculdades. Lembro que eu já utilizei dessa lei, já fui beneficiado em relação a ela, mas na época era uma questão interna porque o dono, o diretor, não, o dono mesmo da faculdade, ele era simpatizante, ele era um sabatista. Então, olha que legal, como eu me senti incluído, como eu me senti bem tratado, como eu me senti bem estudado. Isso foi tão importante, porque até mesmo no meu aprendizado eu me senti bem para aprender, para estudar, porque ali havia um respeito em relação ao que eu acreditava. Então, se isso aconteceu comigo no âmbito de me sentir bem para estudar naquela instituição, que não era uma instituição confessional, religiosa, imagina alguém que também tem o respeito em relação à alimentação praticada pela instituição, pela escola. Enfim, isso é muito importante mesmo, porque faz a gente se sentir, não vou dizer assim naquela questão do afeto querido, mas faz a gente se sentir respeitado e incluso naquele meio, apesar de. Isso. Temos falado tanto sobre inclusão no país e muitas vezes esquecemos de nos portar como inclusos na confessionalidade que temos, porque é violento você, na realidade, se submeter a uma alimentação da qual você se abstém por uma crença religiosa. É violento você, de fato, ter que viajar no dia de guarda porque você comprou a passagem aérea e pensa que não tem saída. Eu entendo que o que nós estamos fazendo aqui é compartilhar informação e conhecimento para que outros líderes de instituições religiosas, oficiais das instituições religiosas, tenham aí amparo para dar amparo à sua membresia, para se posicionar, Júnior. Porque às vezes esperamos tanto por legislações para que reconheçam esses direitos. Mas eu tenho algo para dizer que é estatístico. Dentro do nosso país, aqueles que guardam algum tipo de dia por uma questão de religião, de liberdade religiosa, ou aqueles que se abstêm de alimentos específicos por uma crença religiosa, representam somente 0,8% da população. Sabe o que isso significa? Que nós somos a minoria. Somos a minoria. E se somos a minoria, precisamos falar mais, compartilhar mais da nossa informação, da nossa crença para as pessoas, porque se esperarmos só uma legislação, isso pode demorar muito. Então, o que eu quero dizer aqui hoje é trazer para a consciência aqueles que se dizem ser cristãos e religiosos precisam buscar amparo na lei para exercerem exatamente a sua liberdade religiosa. Não devem se esquivar, mas devem buscar amparo na Constituição Federal, junto à sua instituição religiosa, para se posicionarem. Quando comprarem passagens aéreas, você não precisa comprar no sábado. Você tem o direito a guardar o seu dia. Você, na verdade, estudando numa instituição ou trabalhando numa empresa que sirva alimentos que você não consome por crença religiosa, pela sua liberdade religiosa, você deve se posicionar. Porque muitas vezes a postura desse membro é de criticismo e até de vitimismo, sabe, Júnior? Assim, a faculdade não teve dó de mim, cadê a liberdade religiosa? Ou essa empresa que só me explora trabalhando. E a pessoa quer ter o direito, mas não cumprir a prestação alternativa. Então, é assim, você se sentiu impelido até estudar melhor e entregar resultados melhores por conta dessa atitude. Será que cada um de nós que temos essa questão da consciência, liberdade de consciência, de crença e de liberdade religiosa, agimos com respeito em relação ao outro também? Será que fazemos mais? Você entende o que eu quero dizer? E eu vou falar agora no âmbito econômico também, citando esse exemplo, vou citar 2 exemplos aqui. O primeiro em relação à faculdade. A faculdade que eu estudava tinha esse respeito por aqueles que guardavam o sábado. Logo,
a notícia começou a se espalhar. Isso. E aqueles alunos que guardavam este dia e que não tinha abertura em qualquer outra faculdade foram parar naquela faculdade. Então, depois, batendo um papo com a coordenadora na época, disse que tinha uma porcentagem significativa de sabatistas lá na faculdade. Que houve um aumento significativo. Logo, a faculdade obteve mais lucro por dar essa abertura, essa possibilidade para aqueles que guardavam. Outra história de um restaurante. Você acredita que tem um restaurante lá na minha cidade que se especializou em atender esse público? Então a gente pensa que não, mas isso agora já falando no âmbito econômico, né? Sim. De que às vezes se a gente tiver uma visão, poxa, existe uma demanda, por mais que seja pequena, mas às vezes pela demanda ser pequena, logo você não tem muitas empresas ou muitas instituições especializadas naquilo. Isso, é então, verdade. se você abre espaço para esse público, Sim. você vai ter um resultado significativo. Sim. E muitos estão abrindo os olhos para isso. Com certeza. Então, é interessante olhar também, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, a empresa aérea vai ter que fazer uma realocação, vai ter prejuízo, porque logo a gente pensa no âmbito econômico. Sim. Mas se você olha por outro lado, inclusive eu vou te contar uma história. Eu lembro quando eu estava trabalhando em uma outra emissora, e eu lembro que eu fui contratado e o chefe não sabia que eu era, que eu guardava o sábado. Ele não sabia que eu era adventista, não sabia. Eu disse, pronto, o que eu vou fazer agora? E agora quem poderá me defender? E aí eu lembro muito bem, porque o que era um problema na minha cabeça foi uma solução para ele. Ele disse, Júnior, mas eu tenho um problema aqui na empresa. Aí eu disse, eu sei, é porque não tem como abrir para quem guarda o sábado. Não é isso. É porque ninguém quer trabalhar no domingo. Ninguém quer, sempre uma confusão quando eu vou fazer a escala. Você pode ser a solução. E de fato, trabalhei na empresa por 6 anos. Olha que bem. Entende? Então, muitas vezes, quando a gente abre os olhos para atender esse público que tem essa crença, Sim. eu acredito que a gente pode ter um lucro. Quando eu falo lucro, não estou falando de dinheiro, mas também, benefícios, né, para os dois lados. Sim. Tanto para aquele que precisa ser atendido, para aquele que precisa desse, digamos assim, dessa abertura especial por conta da alimentação, quanto aquele que fornece ou que atende. Sim. Enfim, eu acho que se a gente olhar pelos dois lados, não sei se você concorda, Concordo. a gente pode ter um benefício muito grande para os dois lados. E tem um detalhe, está tão em voga essa questão do vegetarianismo, Exatamente. pela questão da preservação do meio ambiente. Os motivos, muitas vezes, são distintos dos Sim. motivos da liberdade religiosa. É por isso que aquele que se diz ser cristão e que exerce a liberdade religiosa, praticante, precisa se posicionar, Júnior, dizendo o porquê da restrição alimentar, para que se abstém e até pedir, olha, ir à escola, é isso que eu quero falar. Já tratamos sobre o direito de família, liberdade religiosa, e que perpassa todos os nossos assuntos. Por isso é a minha área. Porque muitas vezes o pai ou a mãe dizem assim, nessa escola eles servem esse cardápio para o meu filho, eu vou fazer o quê? Ou a escola pública faz o quê? Você, pai e mãe, são os responsáveis de acompanharem de modo ativo a educação do seu filho. A educação não pode ser terceirizada para a escola. A escola é só um instrumento. Então é preciso, desde criança, conscientizar a criança a saber se posicionar e o pai escrever na agenda, a mãe também acompanhar, perceber uma prestação alternativa, uma possibilidade, tá bom? Pedir, fazer um protocolo, que significa escrever uma carta, enviar um e-mail e apresentar uma cópia, pedir aí suporte da igreja que você frequenta ou da liderança para que te dê amparo jurídico em realizar um documento que seja importante, porque é possível buscar uma alternativa alimentar. Essa criança que passa ali um tempo na escola, ou esse adolescente, ele não pode, na verdade, sofrer discriminação por conta da liberdade religiosa que ele tem, porque isso ofende diretamente sua saúde emocional, social e física também. Agora, tem na lei esse amparo também em relação à alimentação? Sim, é a mesma toada, a mesma fundamentação para a liberdade religiosa que nós temos na Constituição Federal. Existem legislações específicas sobre isso? Não necessariamente. Nós temos na Constituição Federal esse amparo, então há interpretações da norma nesse sentido. Em São Paulo, nós já temos a Lei da Liberdade Religiosa, que é da autoria da doutora Damares, que foi deputada estadual. Em alguns outros estados e até municípios, a lei não é tão específica como aqui, tudo bem? Até porque nós temos mais de 5.000 municípios no nosso país. Então,
se demora um pouco mais para caminhar para uma lei específica. No entanto, o que está na Constituição ampara essa opção para que aquele que tem, na verdade, a escolha da religião em se abster de alimentos para buscar fundamento e alternativas, Júnior, para não se submeter a alimentos ou situações que sejam violentas à sua consciência, à sua convicção religiosa. É da responsabilidade de cada um que se diz ser religioso exatamente agir na rede de ensino ou no ambiente do trabalho, exatamente esse posicionamento da sua convicção religiosa. Por que será, Júnior, que existe, vou dar aqui alguns exemplos, em prisões, nós temos ali em sistemas penitenciários, a presença, por exemplo, de padres, pastores ou autoridades eclesiásticas religiosas. Será porque eles têm pena dos presos? Não. É porque é obrigatório pela Constituição Federal garantir ao preso o seu direito ao exercício da liberdade religiosa, mesmo que ele esteja preso. Não é porque essa é uma atividade solidária, tudo bem? Da religião. Todo mundo acha que é bonito. É porque eles vão lá por amor. Não é só amor, é determinação legal. Porque o preso, o agente penitenciário, ali que trabalha, ele tem a obrigação de promover ao preso, que eu não gosto de falar preso, porque a palavra hoje é muito desumana, então é aquele que está ali em situação de reintegração social, de fato, ele tem o direito ao exercício, na verdade, da cidadania, em diversos aspectos, de ter preservado seus direitos fundamentais. E qual é um dos direitos fundamentais que é a primeira geração de direitos? A liberdade religiosa. Por isso que ali tem as autoridades eclesiásticas das mais diversas religiões. Por que em hospitais nós temos as visitas de autoridades eclesiásticas, das autoridades religiosas? Pelo exercício ao direito da liberdade religiosa. Verdade. E aí, quando você chega no hospital, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes, logo que você chega no pronto-socorro, especialmente particular ou público, eles vão perguntar: você professa alguma religião? Professa alguma fé especial? Você tem alguma restrição alimentar? É importante que você informe, sim. É verdade, eu já passei por 6 cirurgias, eu sei como é isso. Olha isso, lá Júnior. Um formuláriozinho perguntando. Isso mesmo. E quando você entra numa empresa para trabalhar, é importante que você busque, então, a equipe nutricional daquela empresa e se posicione e diga: olha, eu possuo algumas restrições alimentares. Por quê? É uma questão de doença? Não, é uma questão de saúde. Não é doença, é saúde. Como assim? Eu me abstenho de certos alimentos por saúde. Pessoal, quer maior fundamentação do que Daniel? Tudo bem? O livro de Daniel, Júnior, que exatamente se absteve de certos alimentos por uma questão de crença religiosa e questão de saúde, não é doença. Então, se posicionar dessa forma com amparo constitucional. Isso é possível. Perfeito. Minha gente, estamos caminhando para o finalzinho de mais um encontro. Voou esse aqui, não sei, impressão minha parece que foi mais rápido que eu também achei. Né? O tempo voou aqui. Eu olhei aqui os minutos aqui no nosso reloginho e disse: não é possível, é isso mesmo. Sim. Então, doutora Ivelise, pronto, isso. Olhei aqui na minha colinha. Doutora Ivelise, muito obrigado por nos ajudar com o seu conhecimento, por nos ajudar com direcionamento para a nossa audiência, para este locutor que também está aqui, apresentador também, porque a gente vai aprendendo. É cada convidado que eu vou recebendo aqui, e aí eu vou aprendendo um pouquinho com cada um. E com você não foi um pouquinho, não. Como dizia minha mãe, foi um pocão, né? Ai, que ótimo. Foi muita prazer, coisa que eu aprendi. Muito obrigado. Eu queria deixar agora à disposição uns 30 segundinhos para você mandar um recado para quem está nos acompanhando no rádio e para quem está nos assistindo através do canal da Associação Paulista Central no YouTube. Fica à vontade. Eu quero agradecer pelo seu tempo e, de forma especial, motivá-lo cada vez mais. Porque se você que está nos ouvindo e você está aqui nos assistindo, é porque você está motivado a um aprendizado, compartilhando aí o seu tempo precioso. Mas quero motivá-lo mais, um pouco mais, para dizer que você tenha cada vez mais coragem, que seja persistente, que se posicione de maneira respeitosa, que haja de maneira ativa, desculpa a redundância, mas que você haja com todo esse amparo de conhecimento, não reaja, mas que você tenha atitudes positivas, centradas e perenes, persistentes em relação à sua crença religiosa.
Assim, você exercerá sua liberdade religiosa com segurança, garantindo a sua dignidade da pessoa humana e respeitando sempre o próximo, a escolha do outro, suspendendo o julgamento e exercendo o amor cristão do mesmo modo como Jesus fez quando veio a essa terra. E é assim que a gente encerra mais um encontro. Claro que na semana que vem tem mais. Um abraço, muito obrigado pela companhia e não esquece de fazer a tua inscrição aqui no canal da Associação Paulista Central. E para você que está nos acompanhando pelo rádio, compartilha aí a nossa sintonia, acessa o site novotempo.com/Rádio Campinas. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.